Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem, que a família de vocês também estejam bem, tá certo? Bom, aqui quem fala né, é o professor JJ, né, professor João Júnior. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, ok? Como vocês podem estar vendo, né, o tema de nossa aula é sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. A gente já deu início né, a esse assunto em aulas anteriores, porém hoje a gente vai falar um pouco mais né, sobre esse assunto, tá certo? Então, nesta aula, vamos continuar estudando sobre os sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então, vamos lá né, para a nossa aula. Bom, para iniciar esta aula, né, eu trouxe um seguinte problema para vocês, certo? Então a gente vai iniciar essa aula interpretando esse problema né, sobre o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. No problema, diz o seguinte: a soma das idades de João e Jorge é igual a 55 anos. A idade de João mais o dobro da idade de Jorge resulta em 85 anos. Qual a idade de cada um deles? Aí você pode pensar no seguinte: poxa, qual será a idade de João e qual será a idade de Jorge? Para responder uma situação desse tipo, você tem que tirar as informações contidas na questão. Ou seja, para solucionar o problema, você tem que primeiramente interpretar a situação. Bom, quem quiser responder esse problema antes da explicação, é só dar um pause no vídeo e responder. Caso contrário, é só continuar assistindo, que eu já vou falar sobre a sua solução. Ok? Então vamos lá. Bom, para solucionar esse problema, a gente vai fazer a seguinte interpretação: a soma das idades de João e Jorge. Na questão, não informou qual é a idade de João e qual é a idade de Jorge. Então, eles são valores desconhecidos, né? Então, a gente sabe que quando temos valores desconhecidos, representamos por letras, né? Que são as incógnitas. Então, a idade de João eu vou representar por uma letra e a idade de Jorge eu irei representar por outra letra, ok? Então, veja só. A idade de João chamaremos de x e a idade de Jorge chamaremos de y. Então, se eu já sei que a idade de João é x e a de Jorge é y, vamos agora interpretar o restante da questão. Então, a soma dessas idades, ou seja, x mais y, vai ser igual a 55. E a idade de João, ou seja, x, mais o dobro da idade de Jorge, dobro é duas vezes, então 2y, vai ser igual a 85. Então eu vou ter duas equações. X mais y igual a 55 e x mais 2y igual a 85. Então a gente pode montar o que chamamos de sistema de equações. Veja só, temos aqui x mais y igual a 55, que é a primeira informação dada na questão, que a soma das idades de João e Jorge é igual a 55 anos. A segunda informação é que a idade de João, x, mais o dobro da idade de Jorge, 2y, igual a 85. Então, montamos o nosso sistema de equação. Nesta aula, como vocês viram no início, a gente vai falar sobre o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. A gente vai aprender a solucionar problemas desse tipo usando um método que chamamos método da substituição. Então, como o próprio nome já está dizendo, substituição significa que a gente vai substituir alguma coisa nesse sistema de equação para poder solucionar, ok? Então, dando continuidade. Para solucionar o problema, utilizando pelo método da substituição, iremos seguir o passo a passo a seguir. Então, vamos ver qual é esse passo a passo. Primeiro passo: isolamos no primeiro membro uma das incógnitas em uma das equações. Vocês lembram, o sistema de equação. A gente vai ter x mais y igual a 55 e x mais 2y igual a 85. Então, utilizando uma dessas equações, a gente vai isolar ou o x ou o y. Então,
Então, vou sugerir que utilizamos a primeira equação, né, que ela é mais simples, né, uma vez que só temos x mais y igual a 55. Então, vamos isolar o x, tá certo? Isolando o x, significa que eu vou ter que deixar o x sozinho, né, no primeiro membro. Então, fica x igual a 55, e o y, que estava no primeiro membro, vai para o segundo membro. Porém, para isso, né, é necessário utilizar a operação inversa, ou seja, a operação inversa da adição, subtração. Então, eu vou ter que x é igual a 55 menos y, ok? Depois desse primeiro passo, a gente vai para o segundo passo, que diz o seguinte: na outra equação, ou seja, em x mais 2y igual a 85. Substituímos o x, né, por 55 menos y, pois a gente tem aqui, ó, x igual a 55 menos y. E depois que eu substituir, vamos determinar o valor de x. Então, vai ficar da seguinte forma. Esta é a segunda equação, né, que a gente vai substituir. E se eu tenho que x é igual a 55 menos y, onde tiver o x, eu coloco 55 menos y, tá certo? Então, tá aqui, ó, 55 menos y mais 2y igual a 85. Aqui ficou 8, pessoal, porque acabei apagando 5 sem querer, tá certo? Mas vamos lá, né, prosseguir. Então, 55 menos y mais 2y igual a 85. Para responder isso, né, uma equação simples, né, já que temos apenas uma única incógnita, eu vou fazer as seguintes operações. Menos y mais 2y vai ser igual a y. Esse 55 está positivo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro de forma negativa. Então, eu vou ter que y é igual a 85 menos 55, certo? Ah, professor, não entendi, você foi muito rápido. Veja só, eu respondi a operação com as incógnitas, ou seja, tenho um y negativo e 2 positivo. É a mesma coisa que eu estiver devendo 1 e tenho 2 para pagar. Se eu estou devendo 1 e tendo 2 para pagar, eu vou ficar com 1, né, de sobra. Ou seja, menos y mais 2y igual a y. Isso vai ser igual a 85, que já estava no segundo membro, menos o 55, que veio do primeiro membro. Então, y vai ser igual a 85 menos 55. Efetuando a subtração, a gente vai ter que y é igual a 30. Ok? Ah, professor, finalizou? Então, já tem um resultado? Sim, y igual a 30. Porém, ele quer saber a idade dos dois. Y é apenas a idade de Jorge. Qual será a idade, né, de João? Então, vamos para o terceiro passo, que diz o seguinte: voltamos àquela equação inicial, né, lá do primeiro passo, né, e substituímos, né, y por 30 para determinar o valor de x. Porque aqui, ó, foi lá no primeiro passo, onde a gente isolou o x. X igual a 55 menos y. Como eu já descobri o valor de y, basta eu substituir, né? Ou seja, onde tem o y, eu vou colocar o valor que descobri, ou seja, 30. Então, vai ficar x igual a 55 menos 30. Efetuando a subtração, eu vou ter que x é igual a 25. Ok? Então, né, logo, a solução do sistema de equações é o par ordenado de números naturais, 25 e 30. E, né, para verificar se os resultados realmente estão corretos, basta fazer, né, o seguinte: a soma das idades, né, de João com Jorge, no caso, x mais y igual a 55. Eu já sei quem é x e sei quem é y, né? X, que é a idade de João, é 25, y, que é a idade de Jorge, é 30. E 25 mais 30 é igual a 55. Ok? Então, a primeira informação eu já vi que está correto. Vamos ver se ela também vale para a segunda informação, tá certo? Que disse o seguinte: a idade de João mais o dobro da idade de Jorge, né, tinha que dar 85. Será que é verdade? Vamos ver. A idade de João, 25, mais o dobro da idade de Jorge, ou seja, 2 vezes 30.
2 vezes 30 é igual a 60. Então, 25 mais 60 é igual a 85. Então, os resultados encontrados na solução do sistema de equação, né, são verdadeiros. Portanto, né, a idade de João é 25 anos e a idade de Jorge é 30 anos. Ok? Então, a gente conseguiu, né, solucionar esse problema utilizando, né, o método da substituição para, né, identificar qual será a idade de João e também a idade de Jorge. Ok? Então, muito obrigado, né? Essa aula foi uma breve explicação, né, uma breve revisão daquilo que a gente já tinha estudado em aulas anteriores, né? Espero que tenham gostado e até, né, a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau.